Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena. Nessa edição eu estou com o Lucas Bittencourt, Brasil Country Manager da 37 Signals. Lucas, assim, você já vem com etiqueta e com grife. Já quando a gente fala de 37 Signals, quando a gente fala de Basecamp e tudo mais. Mas antes eu queria saber como que você tá, e que cidade você tá falando aí nesse mundo remoto que a gente vive. Pô, mas, pô, obrigado aí pelo que me toca aí, já vim com a etiqueta, realmente assumi esse sobrenome aí, Lucas do Basecamp, Lucas do 37 Signals nos últimos meses. Bom, tô falando aqui do Rio de Janeiro, tô super bem, tranquilo e grato aí pelo convite pra gente trocar essa ideia aí pelos próximos minutos, acho que vai ser bem legal. Beleza. Cidade incrível. Toda vez que eu tenho alguém do Rio de Janeiro, eu tenho que falar cidade maravilhosa sim. Velho, esse lugar é incrível. Eu fui umas 5, 6 vezes. E todas as vezes, o pôr do sol, o nascer do sol, uma visão diferente que eu vou em algum lugar, é sempre incrível. Então, parabéns pela cidade, parabéns por ficar aí, por insistir. Eu sei que existem outros problemas também, como toda cidade grande no Brasil, mas Com linda cidade. certeza, com certeza. Eu sou suspeito pra falar, eu também amo isso aqui e realmente acho que nos últimos tempos tem sido quase um ato de resistência continuar no Rio, mas eu sigo firme e forte aqui lutando pelo Rio. Sejamos, lutemos pelo Rio. Lucas, antes da gente falar sobre o tema que nós propusemos aqui conversar, e muito interessante, que é mais um produto de toda essa organização que enche os olhos de muita gente, eu queria ouvir um pouquinho da sua jornada, para que todo mundo te conhecesse, o que te levou à experiência atual, quais caminhos na área de tecnologia especialmente. Boa, beleza. Vou tentar ser breve, porque senão eu falo aqui horrores, tá? Mas enfim, se quiser se aprofundar em algum tópico aí no meio do caminho, por favor, me interrompa, faça seus comentários, o que quiser. Bom, minha jornada começou antes de eu assumir esse sobrenome aí bonito de 37 Signals, que abre tantas portas e realmente tem muitos fãs por aqui. É, Cara, tudo começou aqui no Rio, há alguns anos atrás. Comecei a empreender quando eu tinha, sei lá, 17 anos, antes mesmo de entrar na faculdade. Ironicamente, assim, comecei a empreender fazendo uma marca de camisetas, completamente por acaso, porque eu era super nerd e naquela época parecia que todas as marcas de camiseta eram sobre surf, eram sobre skate. E aí eu não andava de skate nem surfava, então falei, cara, deve ter mais gente nerd igual a mim por aí. Vou tentar fazer umas camisetas pra galera nerd. Enfim, essa empreitada aí não deu muito certo, mas me abriu os olhos para o que era empreender, me forcei ali a aprender bem, de jeito bem mambembe e gambiarrento, um pouquinho de HTML e CSS para botar a primeira versão do e-commerce no ar. Quando eu falo gambiarrento, era realmente uma gambiarra, era cheio de botão de comprar do PayPal, esse tipo de coisa. Era um monte de snippet de, de HTML espalhado por ali. Mas funcionava minimamente, dava para de fato a pessoa comprar uma camiseta. Isso é Enfim, o que importa. exato. E aí, cara, ano seguinte que eu comecei essa brincadeira, entrei na faculdade, fui estudar engenharia elétrica na UFRJ aqui no Rio. Foi incrível esse período, conheci um monte de gente incrível, assim, inclusive meus sócios, né? Lá nessa época da UFRJ, onde eu conheci o Arturo, que foi meu sócio aí durante mais de uma década, a gente foi trabalhar junto numa startup, e aí isso, cara, 2011, 2012, mais ou menos. E era basicamente um marketplace ali para ajudar pessoas a venderem suas camisetas. Então a ironia da camiseta se conectou aí em algum momento, porque pô, era um moleque na faculdade com, sei lá, 19 anos, 18 anos, já tinha uma experiência de fazer camiseta, já tinha alguma experiência ali de construir um e-commercezinho, então fez sentido ir trabalhar nessa startup. Enfim, foi uma aventura nessa época, 2011, 2012, né? Só de ser um e-commerce já era meio inovador no Brasil, né? Se é um negócio baseado em crowdsourcing, esse tipo de coisa, mais ainda. Enfim, fato é, 2014 a gente acabou fundando nossa própria empresa, eu e Arturo. O nome dessa empresa era Tuts. E a gente fez uma plataforma para ajudar artistas independentes a venderem suas artes em produto, basicamente. E era toda construída em Rails, vale o disclaimer também. Que acho que esse aí foi o meu primeiro contato com o Basecamp Boa. com a 37 Signals, né? Nessa época eu li o Rework, que é o livro que o Jason Fried e o DHH escreveram sobre, enfim, maneiras de trabalhar e tudo mais. E isso guiou muito a maneira como a gente tocou o negócio a partir dali, né? Não só porque a gente tinha construído um negócio em Ruby on Rails, que, aliás, é um framework
de Ruby também criado pela 37 Signals, né? O Basecamp foi a primeira aplicação em Rails. E que vale destacar, assim, é um framework que ele não se limitou ao Ruby, mas ele é referência para os maiores frameworks de todas as outras stacks, né? Assim, talvez, não sei, Java, acho que é um mundo bem complexo antes de tudo isso, mas PHP, especialmente JavaScript também, o Adonis.js, por exemplo. O primeiro item da documentação do Laravel, inclusive, assim, nós nos baseamos no Rails. Então, assim, há uma reverência ali, né, pelo estado da arte do Rails. Exato. E eu acho que algumas premissas do Rails também sempre foram muito fortes, sempre ressoaram muito com a comunidade, principalmente que estava começando a empresa, criando startup nessa época ali, começo dessa década de 2010, 11, 12 por aí. Porque, enfim, é um framework baseado em qualidade de vida do programador, é uma das primeiras coisas, né? Tem toda a ideia de ser um framework de uma pessoa desenvolvedora só, né? De uma pessoa só e tudo mais. Então, assim, realmente você consegue fazer muita coisa com muito pouco. E era justamente nesse contexto que a gente estava. A gente começou a empresa, duas moleque na faculdade, bootstrap, fazendo um negócio de um jeito bem pouco glamouroso no Rio de Janeiro. A gente literalmente, nossa primeira fábrica foi no fundo de quintal da casa dos pais do Arturo, na Vila da Penha, subúrbio aqui do Rio. Ou seja, não era nada Vale do Silício jorrando dinheiro em cima, nem nada disso. Enfim, tentando resolver um bocado dessa história, a gente começou a Tuts lá em 2014. A gente, enfim, de novo, bootstrap, tirando leite de pedra ali, fazendo muito com muito pouco. Conseguimos crescer o negócio, chegamos a abrir 4 lojas físicas aqui no Rio, chegamos a ter mais de 70 mil artistas cadastrados na nossa plataforma, vendi um bocado, o time cresceu, participamos de alguns programas de aceleração super legais, tipo o Scale Up da Endeavor aqui no Rio. Se eu não me engano, a Impulso também participou. Participamos também do BNDES Garage, enfim. O fato é, em 2019, finalzinho de 2019, a gente foi adquirido pela Reserva, uma das maiores marcas de roupa aí do Brasil. Depois foi adquirida pela Arezzo, inclusive. E a Tuts acabou se transformando numa unidade de negócio dentro do grupo, né? Que é a Reserva Inc., que existe aí até hoje, também construída em Rails, monolitão lá, enorme, rodando. Hoje em dia já tem, sei lá, mais de 50 mil lojas provavelmente rodando lá. A gente mudou um pouquinho o modelo de negócio, né? A Reserva Inc. agora é uma plataforma de print on demand para ajudar qualquer empreendedor ou empreendedora que queira criar sua marca de moda sem ter que despender muito capital upfront, ali, sem ter que assumir muito risco financeiro. Então, você consegue criar uma marca de moda com a qualidade reserva, com toda a cadeia logística e tudo mais, sem precisar ter estoque, sem precisar ter muita coisa, além de vontade e tempo ali, né, à disposição. E, cara, ao longo dessa jornada toda, eu sempre fui a pessoa, no comecinho lá, tocando growth, eu acho que nem tinha esse nome, era mais marketing mesmo, e eventualmente produto também, antes até de product management ou gestão de produto ser uma coisa, acho que ser uma coisa abertamente conhecida. Enfim, acabei tendo que ficar nessa interseção ali entre tecnologia, design e negócios, né? Obviamente, como cofundador, cara, joguei nas 11 durante mais de 6 anos, eu que fazia o atendimento, meu WhatsApp era o celular que tinha no rodapé do site, enfim, a galera ligava direto para mim. Então, assim, sempre fui um operador, em primeiro lugar, depois acabei me especializando mais em produto, e aí tive a oportunidade de liderar produto na Tuts, na Reserva Inc. Depois da Inc., em 2022, se eu não me engano, eu saí para entrar na NG Cash, que é uma fintech tocando um desafio bem legal, que é banking para a geração Z, né? Então é basicamente uma conta digital para adolescentes ali de 14 a 22 anos. E aí entrei no time super cedo também, acho que o primeiro ano de operação do negócio, entrei para tocar produto, fui uma das primeiras pessoas de produto lá dentro, tive um desafio grande também de estruturar a área, a gente botou uma penca de produtos incríveis e desafiadores na rua, né? Porque, enfim, banking super regulamentado, a gente fez compra e venda de cripto dentro do aplicativo, a gente saiu, a gente fez uma migração enorme para sair de uma estrutura onde a gente usava um banking as a service para operar na nossa própria licença de instituição de pagamento, um monte de fornecedor, a gente virou emissor direto da Mastercard, enfim, fizemos uma porrada de coisa numa indústria diferente, completamente diferente da que eu estava antes. Sim. E aí, chegando nos tempos atuais, né, também muito por acaso, ao longo de todos esses anos, sempre me inspirei muito na 37 Signals, na maneira como Jason e o David constroem negócios, escrevem sobre
Enfim, eles têm um blog aí já desde 2004, a galera faz quase que building public, ele fala abertamente sobre a forma de construir o negócio, como construir software, né, como construir produto e tudo mais. Então, assim, sempre foram grandes inspirações e pessoas que eu acompanhei muito, né, ao longo dessa trajetória toda. E nessa, eu vi por acaso um tweet do Jason Fried, depois que eu tinha saído da NG, eu estava meio que no período sabático da carreira ali, pensando em empreender de novo. Vi um tweet do Jason falando: a gente está querendo experimentar a posição de country manager. Alguns mercados que a gente tem interesse são Brasil, Índia e Filipinas, se eu não me engano. Eu falei, cara, talvez se eu fosse trabalhar em algum lugar, esse seria o lugar. E aí eu mandei um e-mail pro Jason, completamente cara de pau, assim, o e-mail dele tá aberto em vários blog posts, jason@basecamp.com. É impressionante, ele realmente responde os e-mails, então, assim, se alguém estiver ouvindo quiser falar com ele, é tão simples quanto mandar um e-mail. E ele me respondeu, ele falou, bom, legal o seu perfil, me apresentei, né, no e-mail, falei mais ou menos um pouquinho dessa história toda. Ele falou, legal o seu perfil, vamos conversar aqui, enfim, conversa com o pessoal aqui que tá tocando isso e vamos ver onde vai dar. E desde outubro do ano passado, assumi como Country Manager aqui da 37 Signals. A princípio, o desafio era crescer Basecamp no Brasil. O Basecamp é o nosso produto principal, né? Mas agora está caminhando cada vez mais para ser uma empresa multiprodutos. Então, lançamos Campfire aí, lançamos o Once inteiro, que vai ser um guarda-chuva de múltiplos produtos mais para frente. Temos Basecamp, temos o Hey ainda não chegou no Brasil, enfim, vai vir mais coisa aí pela frente. Então, começamos com o Basecamp, vamos ver se a gente traz mais coisas aí para o Brasil. E, cara, tem sido incrível, assim, eu brinco que parece que eu tô na Disney, eu me sinto uma criança, eu tô aprendendo muito. É um privilégio enorme, assim, tá bebendo dessa fonte que eu já acompanhava. Sim. E tô vendo tão de perto agora. Enfim, falei aberto aqui para contar um pouquinho da minha história, talvez tenha falado muito mais do que precisava, mas é um pouco disso aí. Tá, perfeito. Não, acho que deu para todo mundo te conhecer um pouquinho. E embora eu seja apaixonado no Basecamp e no Ray, a gente não vai falar de nenhum deles hoje. A gente talvez seja até bons episódios aí para a próxima conversa nossa, mas a gente vai falar sobre um produto também da organização, né, que nasce ali, e como eu acho que isso, acho que uma das coisas mais encantadoras, eu acho que de toda a organização é que de fato eles vão fazendo esse building público mesmo. Assim, todos os dias praticamente tem posts nos blogs deles, pessoais inclusive, e isso é porque de fato eles estão pensando, vivendo aquilo naqueles últimos dias e construindo isso de uma forma aberta, né? Gerando polêmica, gerando discussões algumas vezes, e outras, na maioria das vezes, muita evolução, influenciando o mercado. E o Shape Up não é diferente disso. Né? Eu queria que, acho que muita gente que está nos ouvindo já ouviu falar do Shape Up, talvez já tentou implementar, já implementou, mas eu queria ouvir de você, Lucas, se você poderia explicar o que é, né, de fato, e como ele diferencia, talvez, elementos básicos que o diferenciam de outros métodos que não são concorrentes, né? Nós nos prometemos não fazer nenhuma concorrência aqui com o Scrum, Kanban, o Scrumban, qualquer coisa que a gente com o XP, por exemplo, Extreme Program, né? Mas a gente de fato falar, né? E talvez diferenciar algumas características, mas fala um pouquinho aí dele, da proposta e tudo mais, por favor. Boa, beleza. Bom, o ShapeUp, né, quase que o nosso framework ali de gestão de produto. Na verdade, assim, até dando um pouco de contexto como é que a coisa começou, né, ou veio a ser. O ShapeUp é um livro que a gente publicou em 2019, contando um pouquinho sobre a nossa maneira de construir produto. Então, nada mais é do que uma grande coletânea da forma como a gente opera, a forma como a gente constrói produto. E isso veio sendo aperfeiçoado ao longo aí de mais de 20 anos, desde a primeira versão do Basecamp, que foi ao ar em 2004. Então, assim, faz bastante tempo de verdade, né? E a gente não tinha nenhuma pretensão de fazer a verdade absoluta, nem de dizer para o mundo qual é o jeito certo de desenvolver produto, nem nada disso, nem ser o framework ágil, a resposta para tudo. Mas o que eu percebo na essência, e isso é uma opinião minha, pode ser que outras pessoas tenham outras opiniões, é que o ShapeUp chega muito mais próximo, enfim, chega bem próximo de todas as premissas lá de desenvolvimento ágil do que muita coisa que a gente vê por aí hoje na indústria, né? Então, e aí, de novo, essa é uma visão pessoal minha,
Eu acho que a gente está num lugar hoje, aí falando como gestor de produto, como líder de produto durante os últimos anos, onde existem muitas tentativas de respostas absolutas para como resolver tudo, e muita gente só seguindo o framework ou usando o método como fim, e eu acho, enfim, um pouco, talvez, botar o pé pelas mãos ali de alguma forma. Mas o Shape Up em si foi um livro que a gente escreveu, foi o Ryan Singer que escreveu, ele era nosso líder de produto durante muitos anos, hoje não está mais na 37 Signals. E lá a gente descreve, de novo, nossa forma de operar. E, de novo, eu acho que não é a resposta absoluta para todo mundo, mas eu tenho certeza absoluta que ler o livro vai ser um ótimo exercício, então fica aqui meu convite para quem quiser ler o livro. Por enquanto ele só está disponível em inglês, mas ele está disponível gratuitamente aí, basecamp.com/shapeup. Depois a gente pode botar os links no comentário, Sim. descrição, o que for. Ler o livro com certeza vai abrir a cabeça de qualquer líder de produto, engenheiro, qualquer pessoa que esteja trabalhando em construção de software, para maneiras, talvez, mais inteligentes, melhores, ou pelo menos diferentes de enxergar problemas recorrentes, tá? Então, na prática, o ShapeUp é isso, ele é um framework ali, ele é um modo de trabalhar que a gente descreveu e a gente construiu isso ao longo dos anos. Então, é o que funciona pra gente. A gente acredita que pode funcionar muito bem para outras pessoas, talvez você possa pegar um pedaço aqui e adaptar para sua realidade. Mas, enfim, ele serve muito bem para todo mundo que vive problemas recorrentes em tecnologia, né? Em gestão de produto, principalmente. Coisas do tipo, seu time está aumentando e parece que o seu output está diminuindo, né? Parece que você está fazendo menos coisa. Founders ali que não entendem mais como que as coisas pararam de ser entregues, como que as coisas pararam de ficar prontas. Times de engenharia e de produto que não conseguem se entender, o pessoal de engenharia não consegue deixar claro, o pessoal de produto não entende como algumas coisas estão se arrastando, qual é a dificuldade de chegar onde se queria chegar, porque que algumas tarefas parecem simples e acabam se tornando muito complexas, e às vezes até o contrário também, algumas coisas que você acha que vão ser muito complexas acabam ficando pronto mais rápido. Mas enfim, o ShapeUp veio como um jeito de tentar mitigar todos esses problemas, né, ou pelo menos a maioria deles, e fazer com que as organizações, que os times tentem parar de andar em círculo ali, parar de bater cabeça e entregar valor, construir software que funciona do outro lado e que atende uma necessidade e uma dor de um cliente, né? Software Então, que funcione do outro lado. Isso chama atenção e isso faz muito sentido. Eu acho que é o que todo mundo quer. Que um líder de um time de tecnologia, de engenharia de produto, no final que ele quer, né? deveria, pelo menos. Isso, você citou várias coisas assim que há conflitos, até ia brincar aqui. Você conversou com alguém do meu time, mas isso é evidente, isso está em Isso todos os acontece em times, todo né? lugar. Exato. Isso, porque a gente tem conflitos, a gente precisa entregar com mais rapidez, com mais velocidade, respondendo aos desejos, às incitações mesmo do negócio, do cliente, do fornecedor, do time, né? Também, e ter de fato, algo, uma estratégia para você tirar um pouquinho as distrações, né? E focar no que realmente interessa, parece sedutor, assim. A gente vai continuar falando, né? Mas Exato. E assim, o que eu percebo, assim, grande parte do papel que eu tenho tentado fazer aqui no Brasil é um pouco do que a 37 Signals fez historicamente, acho que no mundo, né, de maneira geral, mas eu tô tentando ser meio que um porta-voz aqui para o mercado brasileiro, que é o que a gente estava falando um pouco antes, né, de jogar aberto, construir em público, compartilhar a nossa forma de fazer as coisas, o que a gente acredita, por que a gente faz como a gente faz, enfim. Eu acho que dessa forma é o melhor jeito da gente se posicionar e estar mais próximo da comunidade, do mercado. Para mim é um prazer enorme estar aqui nesse podcast, estar falando sobre esse assunto, que é algo que obviamente eu gosto muito, mas também eu acho que está praticamente no meu job description, assim, né? É algo sim, que eu preciso e quero fazer. boa. E eu acho que o Shape Up ele tem atraído muita atenção, né? Eu acho que é um momento muito bom para falar desse tipo de coisa, porque eu enxergo como uma alternativa. Você citou várias, Scrum, Kanban, enfim, variantes disso. Eu acho que o Shape é mais uma alternativa, é mais uma maneira de enxergar desenvolvimento de produto, é mais uma maneira de pensar em como construir software. E hoje a gente está num momento que a gente está meio saturado, eu sinto, né? Parece que qualquer direção que você olha, você encontra versões diferentes da mesma resposta, né? Eu acho que essencialmente o shape-up é um pouquinho diferente do que a maioria Boa. das coisas, pelo menos soa no primeiro momento.
Sim, e uma dúvida que eu tenho, antes da gente talvez olhar nos componentes fundamentais ali, alguns que todos eles estão muito bem descritos, mas para a gente até atiçar um pouquinho o desejo, a curiosidade das Uhum. pessoas que estão nos ouvindo, você fala que o shape up, ele pode ser aplicado quando os times têm problemas recorrentes. É o que, né, mu- muito do que a gente tem no dia a dia. Você acredita que ele é melhor aplicado? Ele pode ser aplicado tanto em desenvolvimento de novos produtos, novas features, novos lançamentos, mas também em áreas e times que eles são mais responsáveis por manter, corrigir e simplesmente dar suporte a algo que já existe sem grandes lançamentos. Faz sentido? Ou você vê a aplicação melhor em algum desses dois cenários especificamente? Boa. Bom, acho que sim. Esse meu acho vem de ver isso 24/7 acontecendo aqui, né? Uhum, Mas eu também entendo que tem muita gente que às vezes tem dificuldade de trazer algo tipo Shape Up para contextos um pouquinho diferentes de desenvolvimento de produto propriamente dito, né? Aqui na 37 Seconds, inclusive, a gente usa, não é o Shape Up por inteiro, né? Mas a gente usa os moldes do Shape Up para todos os times, inclusive times de finanças, times de people, times de suporte, enfim. Todos os nossos times rodam basicamente dentro dos trilhos ali do Shape Up. E, obviamente, nossos times de desenvolvimento todos, né? Então, nosso time de produto efetivamente roda o Shape Up assim como está no livro. Não tem mistério nenhum, assim. Inclusive, é engraçado, quando eu entrei aqui para trabalhar, uma das minhas grandes motivações foi, cara, vou ver atrás da cortina ali, vou ver como é uhum. que é a cozinha desse treco. Porque, pô, tudo que esses caras escrevem é muito incrível, maravilhoso. Gostaria muito que minha empresa fosse assim. Mas, porra, lá dentro não deve ser assim, né? E já falei palavrão aqui, não sei se podia. Enfim, carioca. Fique, fique à vontade, porque isso é vírgula, né? Exato. Mas, enfim, ficava pensando, caramba, por dentro não deve ser bem assim, né? Deve ter algum segredo, deve ter alguma coisa que não é, uma história que não é contada. E é até frustrante, porque na prática, quando eu entrei aqui, eu percebi que tudo que a gente faz já está aberto, tudo como a gente opera já está escrito em 1 milhão de lugares, está tudo buscável por aí. Até escrevi sobre isso, tentei condensar vários conteúdos ali, com o meu aprendizado nos primeiros meses aqui. Bacana. Mas, voltando à pergunta inicial, sim, dá para operar ShapeUp não só para construir novos produtos, mas principalmente para manter um produto no ar, que é o que a gente tem feito, cara, desde que a gente botou o Basecamp na rua, né? A gente teve alguns grandes relançamentos do Basecamp, né? Algumas Uhum. grandes novas versões do Basecamp ao longo dos anos, mas, de novo, o Basecamp é um produto de 20 anos que a gente está aí reinventando bem pouco, para ser sincero, ao longo desse tempo, e sim ouvindo o que as pessoas estão pedindo, fazendo melhorias contínuas ali, incrementais ao longo desses anos todos. Então, o produto mudou, evoluiu nesse tempo, mas a gente não necessariamente criou ele todo do zero. A gente até fez isso 2 vezes, mas, de novo, em 20 anos. Então, a Perfeito. maior parte do tempo a gente está sustentando ali um produto já até razoavelmente maduro. Boa. E falando então dos componentes, assim, acho que saltam aos olhos na primeira vez que a gente vai ler a documentação, né? Que tal? Vou deixar o link aqui na descrição. Existem alguns ali, né? O shaping, os ciclos de 6 semanas, os bets, ou as apostas, né? Como que esses componentes ali, eles influenciam, eles se diferenciam? Porque isso foi o que especialmente me chamou a atenção, diferenciando de tudo que eu já li e apliquei, já testei, de Scrum, de Kanban especificamente, e até mesmo li bastante sobre Extreme Program, por exemplo, né? Como que talvez tenha algum outro que você fala, Márcio, tem um que é mais importante do que esse, me saltaram os olhos inicialmente. Queria que você falasse um pouquinho desses componentes e o quanto eles são importantes, né? Porque, assim, só te interrompendo aí antes de você começar, Claro. na nossa conversa, você sempre falou que, e assim como o Scrum e Kanban também, né? Por exemplo, não há um by the book necessariamente. Você não precisa falar assim, nossa, eu implementei os 12 componentes e a partir de agora eu posso dizer, antes eu não podia. Não, existem elementos, né, que você pode mesclar, que você pode utilizar, mas talvez tenha alguns componentes que te chamem mais atenção aí. Boa, com certeza. Acho que assim,
esse ponto que você tocou é super importante, eu reforço bastante, eu tenho ajudado alguns times a implementar Shape-Up por aqui e tudo mais, conversando com muita gente que está simplesmente curiosa também. E o que eu digo é sempre isso, você sempre pode, eu acho que deve, adaptar para sua realidade, né? Um dos apêndices do livro é como adaptar o Shape-Up em outros contextos. Então, como rodar o Shape-Up quando seu time só tem um programador ou dois, como rodar o Shape-Up num time que é muito maior, enfim. Tem, acho que, várias diferenças, porque, de novo, é uma documentação do que funciona pra gente. E eu sei que a 37 Signals não é talvez o modelo de empresa onde a maioria das empresas se parece com a gente. Pelo contrário, eu acho que a gente é uma grande exceção. Assim, acho que a maioria das empresas não se parece, a maioria dos times não se parece com o nosso, né? Então, eu acho que isso é um grande disclaimer aí que vale ser feito, né? Que você pode e deve adaptar para sua realidade, né? Não necessariamente o que funciona para a gente vai funcionar exatamente igual para você. Mas quando a gente escreveu o livro, o framework é pensado em como deixar isso um pouco mais generalista, né? Então, a princípio, pode funcionar para todo mundo. Eu acho que talvez tenham pontos ali que sejam mais fáceis ou mais difíceis. Mas vamos lá, os elementos ali, eu acho que algumas das premissas que eu enxergo mais fortes do framework são: a gente opera em ciclos de 6 semanas, então a gente não faz as sprints ali de 2 semanas, a gente também não deixa os projetos ficarem enormes durante muito tempo. A gente intercala esses ciclos de construção de 6 semanas com ciclos, né, com períodos que a gente chama de cooldown de 2 semanas. Então, você tem ali um time box talvez de 8 semanas, né? Ou seja, um ciclo de 6 com um cooldown de 2 e você vai intercalando isso, né? Depois começa outro ciclo de 6 e outro cooldown de 2. Eu acho que uma premissa muito forte é que você vai precisar, dentro da sua organização, das pessoas certas para fazer o que a gente chama de shaping. Eu posso falar um pouquinho mais para frente do que é esse shaping, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que eu acho muito difícil de que funcione num contexto onde um time sozinho, isolado, vai pegar esses conceitos de shape-up e vai aplicar e fazer ele funcionar. Acho improvável, porque, de novo, você precisa ter pessoas ali no nível mais estratégico da coisa, pessoas que estão mais próximas à estratégia de produto, envolvidas nesse processo, né, do shaping, que é grande parte do direcionamento estratégico do que vai ser trabalhado nesses ciclos que a gente está falando, né? Tem um processo também que é o chamado betting table, né? São essas apostas aí que você estava comentando. Então, você precisa também de um buy-in das lideranças, porque as lideranças vão fazer parte desse processo de betting, né? De decisão das apostas, de decisão de quais projetos vão ser aceitos, digamos assim, para serem trabalhados nos ciclos. E uma das premissas que eu acho mais interessante também, e talvez aí tenha muita controvérsia, né? É que a gente atua com times muito pequenos, muito enxutos, e a gente dá muita autonomia para esses times. E aí, contextualizando o que eu quero dizer com times muito pequenos e muito enxutos, são times de 2 a 3 pessoas. Boa. E nesse time a gente tem pessoas de engenharia e pessoas de design, né? Na grande maioria dos casos a gente trabalha com duplas, uma pessoa de engenharia e uma pessoa de design. E aí vale mais um disclaimer aqui também. No nosso time, designers codam front, né? Então, de novo, eu sei que isso também é uma grande exceção, na maioria, pelo menos, dos lugares que eu passei aí no mercado e empresas que eu conversei. É raro você ter um designer que faz o front, né? Mas, enfim, a gente acredita muito nesse poder dos times pequenos. A gente acredita muito no poder de você colocar a pessoa de engenharia trabalhando lado a lado com a pessoa de design, sem ter camadas de gestão ali entre elas, sem ter muito ping-pong de informação cruzada, uma pessoa de produto que vai ficar distribuindo card ali entre as duas e fazendo o meio de campo. Não, assim, acho que a maior premissa de todas do Shape Up, e até por isso que a gente trabalha nesses ciclos um pouco maiores, de 6 semanas, é de que a gente vai passar para esses times um projeto. A gente vai passar para esses times que seja uma feature que vai ser construída, né? Mas com muito contexto sobre qual é o problema, com muito contexto sobre o que a gente quer resolver e muita flexibilidade sobre o escopo. Então, a gente deixa muito restrito ali o tempo, né? Então, você tem 6 semanas para resolver. Aqui está um desenho geral da coisa, né? Por isso que a gente chama de shaping até, né? Shaping talvez em português seria modelar. O trabalho de shaping é o trabalho de tentar modelar esse projeto, modelar um pouquinho a solução, limitar até onde, como é que aquele escopo se parece, né? A forma, a grosso modo, daquilo. Mas a gente dá esse grande pedaço de barro ali, ou de problema mal acabado, digamos assim, para essa dupla, né? Para esse time pequeno,
para que eles possam lapidar aquilo dentro do intervalo de tempo pré-determinado, né? Então, a gente dá muita flexibilidade de escopo, e aí que eu acho que entra a maior parte da autonomia, né? A gente não tem um papel de uma pessoa, por exemplo, de produto quebrando o que seria aquele problema ou aquela solução em ticketzinhos menores e repassando esses tickets. As próprias pessoas que estão trabalhando naquele projeto é que vão se encarregar de quebrar esse problema maior em menores, e entender quais são as tarefas, o que vai ser necessário, como é que eu conecto aqui o back com o front, como é que eu faço algo minimamente utilizável a partir daqui, qual o caminho que a gente vai seguir para, de novo, ter isso pronto dentro do nosso apetite de tempo ali, que são as 6 semanas. Né? Mas isso eu acho que mata um problema que eu acho que a gente enfrenta muito, né, no dia a dia, que é alguém define o tempo, esse mesmo alguém define o escopo e coloca isso para alguém, que para um conjunto de desenvolvedores, designers ali, que vão falar, isso é impossível. A não ser que eu abra mão da qualidade. Não, a qualidade também não, já estou setando, né? Então, se você seta as três variáveis, sem ter o conhecimento de fato do trabalho, ali você sabe, alguma coisa no caminho, alguma dessas variáveis vão ser sacrificadas. Pode ser o escopo, geralmente é o tempo, mas também não tão incomum é a qualidade, né? Então, você ter um time de 2, 3 pessoas que são os executores, mas que também são aqueles capazes de organizar e definir o tamanho da entrega, claro, a partir de um problema, claro, né, um objetivo claro ali, faz parte de dores, é um remédio para muitas dores que a gente tem. Né? Exato, esse ponto que você tocou, eu acho que converge ali com acho que, assim, uma das maiores mudanças de perspectiva para mim em relação ao ShapeUp versus qualquer outro framework, metodologia ágil, que seja, é a ideia da gente trabalhar com o conceito de apetite e não com o conceito de estimativas, né? Então a gente tenta ficar mais longe um pouquinho das estimativas, né? Que eu enxergo como a causa raiz para muitos daqueles problemas que eu citei lá atrás, falando sobre projetos que nunca acabam, dificuldade de explicar por que tal coisa está demorando mais, ou enfim, por que as coisas não estão saindo como planejado, né? Eu acho que a causa raiz disso muitas vezes são as estimativas. E, cara, invariavelmente, assim, quando a gente está falando de gestão de produto, acho que clássica, digamos assim, ou que a gente mais vê por aí na indústria, né? Você vê essa discussão que parece inofensiva no primeiro momento, numa planning Só ali, parece. num poker planning poker que seja, de uma estimativa daquela pergunta clássica de, cara, quanto tempo a gente acha que isso aqui vai demorar? Cara, a partir daí é só decepção e frustração, eu sinto, assim. Nós, seres humanos, somos muito ruins com estimativas, eu acho que para quase tudo. Se você for perguntar para alguém, para fazer uma estimativa grosseira sobre qualquer coisa, a gente geralmente erra. Quando a gente está falando de desenvolvimento de software, a gente é terrível, a gente é muito ruim. Assim, estou falando por mim, na minha carreira, tenho a impressão de que 98% de todas as estimativas que a gente fez deram errado, as 2% que deram certo foi sorte, sabe? E o que a gente tenta fazer para remediar isso é tentar fugir das estimativas e trabalhar com o conceito de apetite. O conceito de apetite é muito mais parecido com o conceito de orçamento, vai. Então, ao invés de tentar responder aquela pergunta de quanto tempo a gente acha que isso aqui vai demorar, a gente tenta responder a pergunta de, cara, quanto tempo a gente está disposto a gastar com isso, né? Então, imagina que, quando eu falo de orçamento, né, o que a gente está pagando aqui não é dinheiro, mas sim o tempo do time, né? Talvez seja o maior custo de todos, inclusive. Que variavelmente vai acabar refletindo em dinheiro se você for levar para o bottom line lá, for de pagamento e tal. Mas eu acho que o maior custo ali é o custo de oportunidade, né? Enfim. E a gente tenta enxergar o nosso tempo, né, como o nosso recurso mais precioso. Então a gente quer ser muito criterioso com esse nosso orçamento de tempo. Por isso que a gente busca sempre trabalhar nesse intervalo de tempo ali de 6 semanas, que a gente considera, e essas 6 semanas foi algo que a gente foi aperfeiçoando com o tempo, tá? Então, assim, a gente tentou chegar num sweet Então spot. não foi da mágica, não. Não foi, felizmente, poderia ter sido. Mas 6 semanas é um sweet spot ali, digamos assim, entre um tempo de 2 semanas, por exemplo, que é o que a gente mais vê por aí, uma semana de sprint e tal, que a gente acha que é muito curto para você conseguir construir algo que seja realmente significativo. Então, o que acontece na prática
você seta lá uma sprint de 2 semanas, por exemplo, às vezes você tem uma tarefa mais complexa que acabou se arrastando, você leva isso para a próxima sprint, você leva isso para a próxima sprint e assim vai. E aí todo aquele planejamento que você fez para aquilo caber numa sprint foi por água abaixo, toda a sua equação de retorno sobre o seu investimento de tempo foi por água abaixo, então muitas vezes você está pagando um preço muito maior do que você estimou para construir algo e às vezes você nem percebe. Né? Então é um sweet spot entre esse cenário e um cenário também de um projeto ali de, por exemplo, 6 meses. Cara, um tempo enorme para você construir um projeto, é um tempo muito longo para você conseguir ter um feedback significativo do seu cliente. Então, se você passar 6 meses para construir alguma coisa, tem muita chance de, no meio do caminho, você acabar pegando um desvio ali e chegar no final dos 6 meses construindo algo completamente diferente do que você se propôs inicialmente. Né? Sim. Então, também é um tempo longo demais para você ir ajustando e você ter essa velocidade, essa agilidade ali que é necessária. Então, 6 semanas é algo que a gente enxerga como longo o suficiente para você construir algo significativo, de qualidade, enfim, sem precisar abrir mão de muitas coisas, né? Mas também curto o suficiente para que você, quando começar, você consegue ver o final. Então, cara, a gente não tá falando de comecei hoje, daqui a 6 meses, cara, parece que é outra vida de distância. Agora, 6 semanas, você consegue ver. Passou uma semana, faltam 5. Passou outra semana, faltam 4. Dá um senso de urgência também, né? E eu acho que cabe nesse meio termo ali de ser algo... ser um tempo que a gente enxerga que, cara, você consegue construir algo significativo, você consegue chegar no final das 6 semanas e tá, de fato, pronto, né? E quando a gente diz pronto, cara, no ar, deployado, produção, cliente podendo usar, né? Então, a gente é muito criterioso, voltando à questão do orçamento, né? Em se manter a essa determinação de tempo, a esse prazo, e deixar esse prazo fixo. Então, são sempre 6 semanas. E a gente não abre mão dessas 6 semanas. Então, o que a gente faz para tentar sempre fazer o trabalho caber nessas 6 semanas é justamente flexibilizar o escopo, né? Ser muito mais flexível nesse escopo. E com isso, a gente evita calcular errado, enfim, dar essas estimativas, por exemplo, que às vezes a gente erra. A gente seta o apetite ali, então a gente tem 6 semanas para gastar com isso. Se chegar no final dessas 6 semanas, por exemplo, a gente não tiver construído ainda a solução, a gente achar que não está pronto, não está bom o suficiente, o nosso padrão é abandonar esse trabalho. O nosso padrão não é, beleza, vamos encaixar outro ciclo de 6 semanas aqui na sequência e vamos continuar fazendo isso custe o que custar, né? Porque esse custe o que custar que é muito perigoso. E eu acho que é isso que a gente acaba fazendo muitas vezes como gestor de produto, enfim, como até liderança tecnológica em vários lugares, sem perceber. Quando a gente está empurrando um projeto por muito mais tempo do que ele inicialmente foi desenhado, né? E esse desenho ali, essa estimativa de tempo é o custo do projeto. Quando você está extrapolando esse seu custo do projeto, você está pagando o que for, você está custando quanto for aquilo ali, né? Para você entregar um escopo fechado. Então você está tentando de todas as maneiras seguir aquela solução pré-determinada e está pagando o preço que for para aquilo. Só que quando você planejou, provavelmente na sua cabeça, né, fazia sentido gastar aquele tempo para chegar naquela solução. A partir do momento que alguma dessas variáveis mudou na sua equação, cara, todo o seu cálculo de retorno foi por água abaixo, né? Boa. Enfim, acho que eu acabei dando muita volta aqui na sua pergunta Não, inicial. mas assim, não deu não, porque eu acho que a gente está falando de cases reais mesmo. Assim, e quem está nos ouvindo aí está lembrando do seu projeto que você entregou semana passada, que infelizmente é muito abstrato e eu admiro a nossa capacidade de se apaixonar por ferramentas e por isso que eu acho que há muita maturidade dentro da sua fala, Lucas, que não é uma paixão no SharePoint, tem coisa aqui que você consegue implementar, tem coisa que talvez não é isso que você precisa e tudo mais, porque o Plan Poker é isso. Né? Quem propôs inicialmente o Plan Poker, eu li, tem um post que ele mesmo fala, eu mesmo não acredito mais. E a gente fica tentando, não, é porque você usa pontos, eu uso the chart aqui, Fibonacci eu versus uso não sei o quê. Fibonacci, eu uso tempo, eu uso horas. Velho, e o que a gente quer na segunda-feira ali é ficar cobrando de pessoas que não definiram o escopo, que não definiram o prazo e que assim, defina o tempo que você gasta para fazer isso, defina quantos pontos isso vale, e aí a gente fica num trabalho de futurologia, de estimativa, e que é 30 minutos que a gente poderia estar codando, ou eu poderia estar pensando o que realmente poderia ser feito. Então, gostei muito, e eu acho que essa pergunta ela é preciosa. Quanto tempo estamos dispostos a investir nisso?
né? Exato. Porque isso responde muitas ambições aí de product manager, de C-levels, que muitas vezes eu preciso disso. Beleza. E aí é uma discussão, até mesmo, não só com o time de desenvolvimento, os designers, mas quanto tempo que a gente quer investir nisso. Isso vai modelar ali a nossa capacidade de entregar o que a gente quer. Né? Então, bem bacana. Acho que é bem orientadora. Gostei bastante. E eu acho que uma das coisas que eu vejo acontecendo aqui, que realmente é um exercício que eu sei que é difícil, e às vezes parece que a gente está fazendo, mas efetivamente acho que todo mundo poderia se beneficiar de fazer mais, é essa clareza sobre a flexibilização do escopo. Então, a gente tem até um termo que a gente usa aqui internamente, que é judo, né? A gente fala, vamos fazer um judô aqui de tal coisa, né? Que é justamente tentar pegar esse problema ali, ou enfim, essa solução. E, cara, é judô porque você fica tentando meio que mudar aquilo, enfim, girar aquilo de várias maneiras e tentar enxergar outros, ter novas percepções sobre aquilo, para que você possa, de fato, chegar ao cerne da coisa, de fato, mudar o escopo enquanto você está trabalhando, né? E outro termo também que acho que esse a gente até comenta no livro do Shape Up, que é o scope hammering, né? Que é como se fosse martelar o escopo. Então, cara, imagina que você tem um time box ali fechadinho, cara. São 6 semanas, isso é não negociável, tem que caber nessas 6 semanas. Como é que você pega um problema grande e martela ele para que ele caiba ali naquelas 6 semanas, né? E o Shape Up é muito sobre isso. Então, a metodologia, inclusive, se chama Shape Up, e a gente divide o livro em 3 etapas ali, né? Que são essencialmente, a primeira etapa é o que a gente chama de shaping, né? Que é essa etapa de modelar esse trabalho. Então, como é que você sai de uma demanda, de um request, de um usuário, de um cliente, para algo que você possa dar na mão do seu time ali, dar na mão do seu time pequeno, daquela dupla, e falar, ó, isso aqui que vocês precisam fazer nas próximas 6 semanas, é mais ou menos aqui que a gente quer chegar, né? Então, a gente descreve bastante como é que é esse processo todo. De novo, posso falar um pouquinho mais para frente sobre isso em mais detalhes. O segundo momento do Shape Up é o que a gente chama de betting, né? São as apostas. Tem uma cerimônia chamada de betting table. E é esse momento onde você vai abrir sua gaveta ali com todas suas demandas, suas features, todos os seus projetos que você quer fazer, né? E você escolhe, você designa um time para aquilo, você passa isso para os times para que eles sejam construídos. Então, esse é um momento chave porque é um momento direcionador da estratégia, né? Então, é um momento que você geralmente você vai ter um monte de coisa para fazer sempre, e aí você tem que Sim. pensar, beleza, o que eu faço agora, né? Então é um grande momento de priorização ali. E o terceiro, que eu acho que talvez seja o mais autoexplicativo, que é o momento de building, né? Que é o momento de construção. E aí a gente fala um pouco sobre a nossa maneira de construir, que eu acho que é um pouquinho do que a gente estava falando aqui até agora há pouco, né? Sobre o tamanho do time, como é que esse time interage, como é que esse time tem autonomia para mudar o escopo ali enquanto está trabalhando, como é que esse time lida, por exemplo, com questões de fazer esse trabalho caber nessa limitação de tempo, né? Então, como é que a gente de fato trabalha para fixar o custo de tempo e tentar flexibilizar todo o resto, né? Então, são esses 3 momentos e basicamente existe ali algo que seria bem análogo ao dual track do Marty Kagan ou algo assim, né? Existem 2 momentos rodando em paralelo, que é o que a gente chama do trabalho fora do ciclo e o trabalho dentro do ciclo. Então, o trabalho dentro do ciclo são os times de produto, os times que vão estar construindo, né? E eles vão trabalhar, vão operar ali naqueles intervalos de tempo de 6 semanas construindo e 2 semanas de cooldown. Nem falei ainda do cooldown, vou falar um pouquinho depois, mas enfim, trabalho dentro do ciclo é esse. São 6 semanas construindo, 2 semanas de cooldown, assim sucessivamente, né? E o trabalho fora do ciclo é o trabalho desse de shaping e bedding. Então, ele se alterna entre 6 semanas para fazer esse shaping, né? Então, enquanto tem um time lá construindo, idealmente você vai ter um time ali, muitas vezes dos executivos, de algumas lideranças de produto, o que for, fazendo esse trabalho de modelar. E nas 2 semanas que o time dentro do ciclo está em cooldown, esse time vai estar fazendo esse processo de bedding, né? De priorização. Então, enquanto o time está fazendo isso, o outro time está construindo e no seu cooldown, a partir do momento que o time termina de fazer esse bedding, isso serve de input para esse outro time que vai estar lá construindo. E assim você vai sucessivamente nesse timing ali, nessa cadência, né? Fazendo tudo acontecer. Então, uma das coisas mais importantes, obviamente, é o trabalho de shaping, é esse trabalho de modelar, né? Tanto até que dá nome para o framework. Isso. E o shaping, assim, ele é o trabalho justamente de você pegar uma ideia crua, pegar uma ideia
solta, uma vontade, enfim, um direcionamento estratégico, um feature request, o que for, e deixar isso pronto para que o time possa atuar em cima. Então, o trabalho de shaping é sobre chegar no nível certo de abstração. Então, o que a gente está buscando, enquanto a gente está fazendo essa modelagem ali de um problema, é chegar no nível de abstração que ele seja concreto o suficiente para passar para o time, mas também abstrato o suficiente para que o time tenha margem para corrigir, para, enfim, atuar e possa exercer a autonomia dele para justamente flexibilizar o escopo, por exemplo. E aí eu acho... Essa linha não é É, precisa. É tênue. exato. É uma linha tênue. E eu acho que é algo que você consegue calibrando também, né? Mas o que a gente está buscando aqui é o que a gente chama de um 10,000 foot view ali, né? Uma visão 10 mil pés de altura. Então, imagina que você está num avião olhando para uma cidade. Quando você olha para uma cidade dentro de uma janela de avião ali, você consegue ver os limites da cidade, você consegue ver se tem um rio, se tem mar, se tem uma montanha, você consegue ver mais ou menos, pô, o aeroporto é lá, naquela, é meio longe, é grandão, o espaço, enfim. Você consegue ter uma noção grosseira da distribuição daquela cidade, mas você não consegue ver no detalhe, você não consegue ver onde tem uma escola, onde é que tem uma quadra de futebol direito, enfim, quais são as ruas, quantas faixas tem uma rua, esse tipo de coisa. O que a gente está buscando é algo análogo a isso, assim, a gente quer passar para o time algo que seja concreto o suficiente para o time poder andar, para o time poder sair do zero e saber quando está pronto, e saber aonde chegar e dar contexto sobre o problema, mas também que ele possa, o time mesmo, decidir algumas coisas ali no meio do caminho, né? Então, os detalhes, os needs and grids, enfim, exercer justamente essa autonomia, né? E eu acho que é aí que muitos gestores de produto erram, assim, né? Eu acho que muitas vezes a gente passa por alguém que vai desenvolver o front, por exemplo, um protótipo praticamente 100% fiel ao Pixel Perfect, né? E muitas das vezes, quem está construindo isso é uma pessoa de design ali que não necessariamente conhece, por exemplo, sei lá, todas as bibliotecas que a gente está usando de front, ou quais são as limitações, ou quais são as dificuldades, às vezes, de construir um elemento ou outro. Então, você vê muitas vezes esse conflito acontecendo, né? A pessoa de design fala, pô, quero essa interação aqui de desenvolvimento. Cara, será que a gente não pode fazer essa outra que é 50 vezes mais fácil? Não, mas porque tá no protótipo assim, foi assim que o PM aprovou, foi assim que fulano... E aí ferrou. Então, assim, às vezes você tá numa dinâmica que você tá muito concreto, cara. Você tá muito fechado na solução. E às vezes você passa isso, e às vezes você passa o extremo oposto, que é um parágrafo descrevendo o que você quer, mais ou menos. E é uma coisa completamente abstrata e muito distante da realidade. Então é muito difícil, às vezes, do time pegar um parágrafo, uma mensagem no Slack ou algo assim, e a partir dali construir um produto, né? Construir algo que é a solução que você está imaginando em primeiro lugar, né? Então esse trabalho de shaping, só para fechar aqui, enfim, esse pensamento, né? O trabalho de shaping é sobre tentar definir esses limites, tentar esboçar uma solução ali inicial, esboçar alguns elementos de como se parece uma solução, tentar também endereçar quais são os riscos inerentes àquela solução, quais são as possíveis armadilhas, rabbit holes ali que desenvolvedores, por exemplo, podem cair. E por último, é sobre fazer uma documentação. Então existe um entregável ali no final desse shaping, que é o que a gente chama de um pitch. O pitch é um documento por escrito, pode ter uns esboços e tudo mais, que a ideia é que com aquele documento, com esse pitch, qualquer time poderia pegar um pitch e transformar aquilo num produto, transformar aquilo numa solução que entrega valor para o cliente, que está no ar, está em produção, está deployado, enfim, está funcionando. Então esse trabalho de fazer o shaping, ele é muito importante, obviamente, e é muito importante que ele seja feito pelas pessoas certas. Então essa foi uma das premissas que eu trouxe lá atrás, porque você precisa de uma pessoa que vai ter um grande conhecimento da codebase, você vai precisar de uma pessoa que tenha um entendimento grande de produto, de quem é o seu cliente, qual a dor que está resolvendo, você vai precisar ter uma pessoa também que vai ter um entendimento mínimo de design, de, enfim, desenho de solução e disso tudo. Você vai precisar ter essas pessoas juntas, pensando juntas na construção desse pitch, porque você vai ter que pensar em, cara, beleza, esse é o problema que eu estou tentando resolver, essa é mais ou menos uma solução, então você já pensa assim, ó, é mais ou menos esse caminho que a gente quer ir, esses aqui são os limites, aqui você não vai, então, cara, não tenta usar o serviço tal, porque isso aqui tá legado, vai ser um inferno de lidar com isso. Então você precisa ter alguém que também, cara, seja técnico, que conheça do código, enfim, que entenda mais ou menos quanto é que vai custar aquilo, para que lado o time pode ir, se faz sentido mesmo aquilo caber, por exemplo, em 6 semanas e tudo mais. Então, enfim, falei um monte aí. Não, e eu acho que fica bem claro, acho que a sua preocupação desde o início era de deixar claro assim o shaping,
que é, porque ele é norteador. Sim, faz toda a Um diferença. Sherp ruim, ele vai impactar em todo o restante, né? Não há priorização, não há construção de nada de algo que não está claro, algo que não, de fato não trata a ideia ou o problema em si. Então, e tem algum desafio mais conhecido na adoção do shape-up? Você acha que é de fato shaping? É encontrar essa linha que não é eu entregar uma documentação rígida, um caso de uso para um time que tem autonomia para fazer? Ou dar algo muito simplório, que não fique claro o problema, a questão a ser tratada? Ou tem outros desafios nessa adoção do shape-up? Bom, cara, eu acho que assim, o que eu vejo tá mais comuns em relação a desafios do shape-up em si é. Bom, número um, eu vejo às vezes muita gente querendo implementar shape-up como um pedido de ajuda, um pedido de socorro, como uma alternativa para coisas que já não estão funcionando. Uhum. E aí, como eu falei, eu acho muito difícil que isso funcione se for uma iniciativa de um time só, por exemplo. Se você não tiver essas pessoas certas dispostas a fazer o shaping e fazendo o shaping da maneira como tem que ser feito, né? Então, eu acho sim que um grande desafio é você ter esse buy-in das pessoas certas dentro da companhia. É você ter uma liderança de produto forte, que esteja aliado ali com uma outra liderança técnica, por exemplo, que esteja disposta a botar o tempo e a trabalhar dessa maneira, né? Outra coisa que eu vejo também sendo muito comum, algumas pessoas descartam de cara, pelo simples fato do time frame básico ali, padrão, serem 6 semanas, né? E muita gente fala, cara, tá maluco, se em 2 semanas já tá atrasado, as coisas já não estão andando, se eu mudar a sprint para 6 semanas, já era. E eu acho que, assim, tem muito mais coisa aí do que simplesmente o ciclo de 6 semanas, né? Então tem muito mais coisa por trás. Eu acho que a gente falou aqui sobre várias mudanças de perspectiva ou vários conceitos que eu acho que são muito mais fortes, inclusive, do que esse tempo de 6 semanas. Eu acho que esse tempo de 6 semanas, eu acho que sim, ele pode ser variado. Você pode, enfim, experimentar aí nesse intervalo de novo. 6 semanas é o que funcionou pra gente, é o que a gente acha que faz sentido, mas se quiser fazer com 5, 7, sei lá, enfim. Eu acho que cada time tem que experimentar e ver o que funciona para si, né? Então, assim, eu vejo muitas vezes algumas pessoas querendo ou só pegar um dos conceitos, tipo 6 semanas, e achar que. E aí você descarta o shape-up e fala, não, tentei shape-up, não funcionou. A gente fez uma sprint de 6 semanas uma vez. Acho que não é um pouco por aí, né? Acho que tem muito mais coisa por trás. E também eu vejo muita gente, às vezes, tentando fazer totalmente ele by the book ali, totalmente o que está escrito no livro. E, cara, muitas vezes você precisa adaptar para sua realidade, né? De novo, a gente aqui trabalha com um time de 2 pessoas, mas eu acho muito improvável que você encontre por aí com facilidade esse par tão bem definido e que funcione tão bem quanto a gente tem aqui. Assim, eu sei que a gente tem um privilégio muito grande de ter um time fora da curva. Nosso pessoal de desenvolvimento é muito bom, nosso pessoal de design também é muito bom. Nosso pessoal de design coda, por exemplo. Então, provavelmente você vai ter que ajustar isso, sabe? Você não vai conseguir fazer um time de 2 pessoas, mas aí eu acho que também não vale tentar ir para um time de 8 para tentar compensar isso, né? Tenta manter um time pequeno que possa trabalhar ali lado a lado rápido. Enfim, eu acho que tem várias adaptações. Eu acho que esses são os principais motivos que eu enxergo aí, o pessoal tendo dificuldade, né? Perfeito. E aí já deixo o convite aberto para quem quiser, cara, é um assunto que eu gosto muito de falar e tenho conversado com muita gente. Tem ajudado um monte de time, um monte de empresa, cara, de graça, assim, só mandar mensagem, cata no LinkedIn lá, manda uma mensagem que eu troco essa ideia. Tem um treinamentozinho de shape-up também que eu já fiz para algumas pessoas, enfim. Beleza, Contem comigo, beleza. quero ver mais empresas no Brasil rodando shape-up bem. Bacana. E só para a gente caminhar até para a etapa final aqui, Lucas, você tem, olhando as suas experiências anteriores, que então assim, você não caiu de paraquedas no Shape Up, você já teve experiências em outras culturas, não necessariamente com Scrum Kanban, mas com outras culturas de entrega de software que funcionem ou que às vezes nem tanto. Como que você visualiza, como que o Shape mudou a sua perspectiva sobre o desenvolvimento de software? O que ele de fato impactou? Assim, acho que a gente falou bastante a capacidade dele, pontos, né, de barreiras ali, que a gente precisa de uma atenção e de investimento, e que também não é necessariamente by the book, rígido. Mas o que de fato ele mudou na sua concepção de desenvolvimento de software, de gestão de produto, de liderança de times?
se eu liderar um time de tecnologia para a próxima feature, e é claro que você está usando o ShapeUp no seu dia a dia, mas pensando na área de desenvolvimento, tem uma nova feature agora do Basecamp, que você vai ser ou atuar como designer ou como desenvolvedor. O que ele mudou das suas outras experiências? Pô, cara, eu acho que bastante coisa, pra ser sincero, assim, né? Mas talvez a coisa mais forte, assim, a coisa principal, é algo que a gente acredita muito aqui na 375 como um todo, assim, acho que em tudo que a gente faz, em todos os produtos, enfim, nossa maneira de fazer negócios, né? É que a maioria das coisas é simples até que a gente torne elas muito complexas. E eu acho que, não querendo também, assim, correndo risco de soar ou passar a mensagem errada, eu acho que desenvolvimento de software também, assim, né? Óbvio que não é a coisa mais simples do mundo, tem suas complexidades envolvidas, mas a gente acaba trazendo muito mais complexidade do que precisa para isso tudo, né? Então, quando a gente traz um peso muito grande para os frameworks, para as metodologias, para as ferramentas, eu acho que a gente acaba perdendo grande parte do foco, energia e disposição que a gente poderia estar colocando na construção das soluções e da entrega de valor, né? Então, o ShapeUp, para mim, me abre muitos olhos quando eu olho para ele e enxergo nele algo muito mais próximo da raiz, da concepção, né, dos pilares ali do desenvolvimento ágil, do que o que eu tenho visto por aí na maioria das empresas que se dizem ágeis, né, ou até conversando com agilistas e o que for por aí. Então, o que eu percebo é que, cara, sem muita pretensão, eu acho que o ShapeUp chega muito mais perto da essência da coisa. E ele faz isso porque ele tenta buscar a simplicidade, ele tenta ir nos princípios básicos de tudo isso e cortar um pouco de toda essa distração, sabe? Então, eu acho que mais me abriu os olhos foi isso, foi esse entendimento de, cara, com um time muito pequeno você consegue sim construir coisas muito relevantes. Talvez a gente esteja, de novo, colocando muito mais complexidades e camadas de gestão e processos e cerimônias e coisas do que a gente precise para construir software que funciona, que agrada os outros, que resolve uma dor, que faz que o seu cliente pague e faça a sua companhia parar de pé, né? Então, eu acho que no meio disso tudo, às vezes a gente acaba se perdendo em um É, monte de ruído aí. quando você tem 8, 9, 15 desenvolvedores tentando resolver um problema, você começa a ter que criar problemas também para justificar tanta gente. Exato. Eu gosto da simplificação dos itens, porque a tendência é que a complexidade nos distraia do que realmente é importante e do que realmente é complexo, né? Exato. Então a gente começa a criar camadas porque funcionou em outro contexto e a gente vai ganhando tantas camadas que a gente se distancia e é muito fácil nós simplesmente reentregarmos algo que não resolveu o problema inicial. Eu não resolveu o problema que existia, mas foi um problema que Exatamente. os 8 profissionais, PMs, designers, desenvolvedores, criaram ali no meio do caminho, né? Ao identificar outros. Então, faz muito, muito sentido. Gosto muito da simplicidade, especialmente nesse caso. Olhando. Você falou do livro do Shape Up, que está aberto. Vamos deixar o link aí na descrição. Tem mais algum conteúdo? Pode ser um outro livro, um artigo, um podcast, um blog que você recomenda sobre o assunto, sobre agilidade, sobre liderança tech aí. Pô, bom, tem uma penca de conteúdo. Cara, Arthur Seven Signals em si já escreveu 5 livros, o ShapeUp especificamente sobre gestão de produto, a gente escreveu livros sobre outros assuntos. Tem muito, muito, muito conteúdo publicado, principalmente pelo Jason e pelo David, mas por outras pessoas aqui do time também. Eles têm um blog técnico, tem uns artigos bem interessantes. Um dos meus favoritos, inclusive, é o programador Radiante, que é Oh, The Radiating Programmer, muito bom. Enfim, tem várias literaturas aí espalhadas. A gente tem um blog desde 2004, como eu falei, 1 milhão de artigos sobre nossa forma de trabalhar, sobre nossa forma de pensar. Sou suspeito para falar, mas eu acho que todos eles valem a pena. Assim, se você gostou um pouquinho de qualquer uma das provocações, ou, enfim, maneiras de pensar diferentes que a gente falou aqui, provavelmente você vai gostar desses conteúdos. Eu tenho escrito também um Substack, Beat Signals, depois para botar o link aí também. Tenho escrito bastante no LinkedIn, né? Como eu falei, estou tentando ser um porta-voz disso tudo aqui no Brasil. Então, tenho tentado compartilhar e me desafiar a vir mais a público falando sobre isso.
eu acho que podem ser bons pontos de partida. E acho que é isso, assim, acho que esses talvez sejam os principais, assim, se E quem como que. quiser. Eu vou deixar os links todos aqui. Alguns eu não sabia do Substack, por exemplo. Já vou Boa. correr atrás. Só apaixonado pela plataforma em si, tem também uma news lá. Confiança Radical, que eu gosto muito. Vou fazendo a minha liderança e compartilhando a libido em público também. É Então, isso. algumas vezes alguém fala assim, mas parece que eu lembro dessa história, ela não é tão ela parece que foi esses dias. Eu falo, foi. Mas tentando anonimizar ali os atores. Mas como que as pessoas te encontram nas redes aí? Você tem postado muito. Você, Lucas, me ajudou muito. Sempre quando eu convido alguém para o podcast, eu vou nas redes sociais procurar o que essa pessoa está escrevendo. Você me ajudou. Tem gente que não me ajuda tanto. Mas como que as pessoas te encontram nas redes, no LinkedIn, Instagram, onde você está mais ativo, Twitter? Pô, cara, tô mais ativo no LinkedIn e na newsletter, como eu falei. Lucas Bittencourt, só procurar lá. Acho que é @lucasbit, BITT, não deve ser muito difícil. Enfim, a gente bota os links aí nas descrições também para todo mundo. Perfeito. Lucas, eu queria te agradecer por esse tempo dedicado, por muito conteúdo. Sei que as nossas agendas não são fáceis, mas as nossas trocas, inclusive aqui antes da gravação, foi bem bacana. Foi um prazer te conhecer e eu espero que a galera tenha curtido. Eu tenho certeza que a galera tenha curtido e que você tenha curtido esse papo. Pô, cara, eu que agradeço o convite, assim, mas foi um prazerzaço estar aqui falando sobre, enfim, esses assuntos que eu tenho tanto interesse. Passou voando, inclusive, eu tenho a sensação que eu não falei metade do que eu tinha para falar sobre Shape Up, então, assim, tem muita aresta e tem muita coisa para falar sobre o assunto. De novo, fica a recomendação para quem nos ouviu e quer saber mais, dá uma olhada no livro, eu acho que vai ser a maior fonte sobre isso. Se quiser trocar uma ideia, mandar mensagem para mim também, estou super à disposição. E foi um prazerzaço estar aqui, pô, me amarro no trabalho da Impulso, já acompanhava e conhecia de longe, é uma honra estar fazendo parte, nem que seja um pouquinho aqui. Boa, obrigado. Muito obrigado por assistir mais um episódio do High Tech Podcast. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É isso, pessoal, e até a próxima edição do High Tech Podcast.